Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Bolsa na Cabeça, quarta-feira à tarde, aqui na InfoMoney TV. Hoje, pela primeira vez no programa, eu tenho assim um prazer de trazer o meu amigo, o grande analista, grande amigo mesmo também, o André Moraes, que está agora conosco na Clear Corretora. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Bo. Prazer participar aqui dessa aula aí sobre cabeça, né, no lugar. O André já me chamou várias vezes nos programas dele, mas finalmente eu consegui trazer ele para cá porque o André tem uma cabeça muito boa, tem uma experiência muito interessante, aprendeu a fazer a coisa certa desde o início e nunca sofreu uma trauma assim muito forte, né, com muita gente, né? Aliás, a grande maioria, né, que depois deram a volta por cima e tal, precisaram passar por um período negro aí na história na Bolsa, né? Sim. E quer dizer, eu acho que, na verdade, foi sorte de ter conhecido a pessoa certa lá no meu início, que foi o Igor, e que me botou tanto medo de falando que eu ia perder todo o dinheiro, e que foi assim com ele, que se não botar stop, principalmente o stop, eu acho que a maioria dos nossos problemas se resolve com stop, né? Certo. Os grandes problemas comprei a OGX a R$20 e não estopei, ela está a 3 centavos, e são problemas como esse que acabam tirando um grande capital de quem está operando, né? Então esse problema eu nunca tive, muito graças a ele. Depois você também, a gente falou muito sobre isso durante o nosso início, né? Sim. E felizmente não precisei passar por uma crise mais aguda aí para entender como é importante ter a cabeça no lugar. Eu queria que alguém me falasse tudo isso quando eu entrei no mercado. Eu fiz um monte de besteira, perdi muito dinheiro e depois eu realmente perdi a cabeça. E aí só quando eu consegui trazer a cabeça de volta para respeitar a matemática do mercado e conseguir desenvolver as habilidades psicológicas saudáveis, que os resultados voltaram para mim. E isso demorou muito. Uma coisa que a gente gosta de falar sempre, né, André, tenha muito cuidado no início, assim, principiante, entrando no mercado. A ideia não é ganhar dinheiro, né, André? É para aprender a operar corretamente. Uma coisa que a gente não pode fazer é torrar todo o nosso capital durante essa fase, que aí não tem tempo suficiente para aprender. Né? Eu não sei se foi com você que eu aprendi isso, né? Faz tanto tempo que eu não sei se quem me falou isso foi você, o Igor e tal, mas ganhar dinheiro no mercado eu acho que é o terceiro passo, né? Eu acho que quando a gente chega, o primeiro, assim, tem duas lições que são mais importantes, é aprender a perder, e isso você precisa aprender porque quase metade de tudo que você vai fazer vai acabar em stop loss, né? Sim. Então você precisa ter uma estratégia que você siga onde tem uma saída na perda sempre. Esse é o primeiro passo, acho que o mais importante. Evita de você perder uma porcentagem muito grande do capital. E depois o segundo desafio, antes de pensar em ganhar com consistência, é aprender a ganhar cada operação. Hoje mesmo, por exemplo, a gente tem uma operação em Goal que andou 12% do nosso preço de entrada, né? E todo mundo já quer sair da operação, mas a estratégia não era essa, era para sair ganhando 40, né? Então você precisa aprender a sair no ponto certo, senão você vai sempre ganhar pouco e perder as grandes ondas, as grandes operações. Uhum. Acho que quando você aprende essas duas coisas é que você pode se concentrar em ganhar consistentemente no mercado. Acho que é o terceiro passo, é exatamente esse, né? Concordo com você. Eu acho que primeiro as pessoas entram no mercado sem preparação, fazem tudo errado, não colocam stop, perdem muito. Depois de perder muito, decidem que precisa ter realmente um policy de seguro, né, e começa a operar com stop e gostar do stop, do ponto de vista de preservar a capital. E aí, justamente a parte mais difícil que você mencionou, porque a gente não acredita na tendência também. A gente tem dificuldade de acreditar que o preço pode continuar indo longe. E só, assim, 10, 15% dos trades que vão longe acaba pagando para todos os outros stops e os outros que a gente ganha ganhando pouco. Então, quando a gente consegue fazer tudo isso, realmente, do ponto de vista matemático e psicológico, a gente consegue ter bastante êxito, né? Mas demora, porque é contraintuitivo. A questão de segurar na tendência até o fim, difícil. No início, as pessoas acham que também colocar stop, se levar stop é errado. Então, a gente tem que ensinar que é correto, que tem que mudar a definição do que é errado, do que é certo. E aí, 14 horas no curso online disponível para todo mundo,
no YouTube, A Bolsa na Cabeça, e também na página, a gente tem uma comunidade no Facebook, o mesmo nome, A Bolsa na Cabeça, e é gratuito, então a gente quer conscientizar o público em relação desses princípios tão importantes, mas você, público aí, vocês precisam fazer a sua lição de casa, né? Ninguém pode fazer esse estudo para você, e muito menos mudar sua própria cabeça depois de saber desses princípios. 2 trabalhos, né, André? Saber que esses conceitos existem, como eles podem te atrapalhar, e depois trabalhar toda aquela conexão, os neurônios, etc., de 30, 40 anos de vida que fazem a gente, mesmo sabendo o que é errado, continuar fazendo os mesmos erros, né? Mesmos erros de ponto de vista operacional. É muito interessante como isso é difícil mudar, né? Eu tenho uma vantagem sobre muita gente, eu acho que é uma vantagem que você tem também, né? Eu fui formado engenheiro. E eu tenho uma outra vantagem que eu acabei, depois de formado, virando engenheiro de produção. Então, era o seguinte, tinha uma mina onde a gente tirava terra, talvez o nome certo, uma jazida onde a gente tirava terra, né? E tinha lá contratado 60 caminhões e uma escavadeira gigantesca que abastece 60 caminhões. O que o engenheiro faz? É arrumar um jeito de produzir mais, né? Então tirava lá, sei lá quantos 1000 metros cúbicos por dia. Eu ficava o dia inteiro olhando e falava assim, cara, como é que eu posso fazer para tirar, sei lá, mais 20, 30, 50 metros cúbicos por dia, né? O engenheiro de produção faz isso a vida inteira. Então, para mim, foi mais fácil, né? Porque, olha, por enquanto eu estou perdendo. Como é que eu posso fazer para começar a ganhar? E aí você modifica a tua estratégia para começar a ganhar. Bom, beleza, agora eu estou ganhando um pouquinho. Como é que eu faço para ganhar mais? Você vai modificando a estratégia para ganhar mais. Então, para mim foi fácil mudar a cabeça, porque eu tive na minha faculdade durante 7 anos, né? Muita gente fazendo isso. Depois, como engenheiro, eu trabalhei fazendo isso. Então, para mim não é tão contraintuitivo, porque a minha vida inteira eu trabalhei com produção. Então eu sempre mudei as coisas para que elas dessem o melhor retorno. Sim. Então para mim foi mais fácil. Mas acredito que para quem nunca trabalhou com isso seja realmente complicado. Um ponto de vista, bom, a gente traz muita coisa da vida cotidiana para o mercado que simplesmente não funciona, né? Por exemplo, comprar barato é bom. Um carro barato, né? Por um carro barato é ótimo. Então, comprar um ativo que está desvalorizando não é bom, né? Quando a gente compra um ativo e ele cai, a gente acha que a gente pagou demais ontem, então vai comprar mais hoje que está em desconto, né? E aí, quando o mercado começa a subir, a gente olha para aquele preço e pensa, ontem estava mais barato, eu não vou comprar nesse preço, está muito caro. Só que daqui uns 6 meses, a gente olha para trás e pensa, pô, ele estava muito barato aquele dia. Então, a gente tem que pensar no futuro, né? Futuro retorno de investimento. E não podemos olhar para trás para imaginar o que vai ser o retorno no futuro. E todos esses conceitos são contraintuitivos, né? A gente não sabe o futuro, a gente não é vidente, a gente só sabe o que o preço está fazendo. E se a gente adotar algumas coisas básicas, simples, né, André? Preço em tendência de alta vai continuar. Preço em tendência de baixa vai continuar. Preço andando de lado vai continuar. E só pelo fato que o preço vai longe em pouco tempo, a tendência é dar um melhor retorno de investimento. Acontece que os profissionais conseguem ver isso, eles operam isso, e agem de uma maneira de deixar a tendência viva, né? A gente que não acredita na tendência, os profissionais, nós somos profissionais, mas quero dizer, o público não acredita, né, na tendência. Um dos chaves. E outra, que a gente sabe do Prospect Theory, é que quando o ser humano está perdendo, ele assume mais risco para apagar a dor associada com a perda, e quando está ganhando, ele fica satisfeito e tira os ganhos rapidamente, não deixa a tendência fluir. Essas duas, se a gente conseguir assim dominar esses 2 conceitos, né, mudar nas cabeças, inverter isso. Exatamente. Aí não é por acaso 90% perde, 10% ganha, porque eles conseguem mudar o conceito, vira de ponta cabeça que é certo com o mercado. Mas uma coisa interessante que recentemente a gente está fazendo programas sobre crenças. Crenças são bem difíceis de mudar. E quando a gente tem uma crença que é
contra a matemática do mercado, desfuncional, normalmente a gente procura evidências para justificar a nossa crença, em vez de trabalhar para mudar a própria crença. Então, a gente falou sobre crenças, sobre preço, umas 2 semanas atrás. 2 ou 3 semanas, na verdade, foram 2 programas falando sobre o próprio preço, muito interessante. Semana passada a gente falou sobre notícias e hoje nós vamos falar sobre a análise técnica, né? Crenças sobre análise técnica. Eu acho interessante, muito interessante esse assunto, André, porque todo mundo acha que a análise técnica é a solução, que eles vão ficar ricos se eles dominarem a análise técnica. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos aí. Eu quero muito sua opinião em relação disso. Vamos lá, vamos seguindo aí. Ô, Fabio, vamos para os slides então. Aliás, eu não consigo ver quando a gente está no slide ou não. A gente está no slide? Sim. Ah, então tá bom. Bom, gente, crenças sobre análise técnica. Lembrando que crenças desfuncionais estão em vermelho e crenças funcionais, quer dizer, saudáveis, estão em verde. Então, vamos lá. Então, primeiro, a análise técnica é a ferramenta mais poderosa do trader. O que você acha, André? Eu diria que não é. Eu acredito que isso aí é o que muita gente acha no início, mas depois a gente entende que existem outras questões que são fundamentais. Eu, por exemplo, acho que se o cara tiver um bom gerenciamento de risco e jogar par ou ímpar na hora de comprar ou vender, ele tem mais chance de ter sucesso no mercado no longo prazo do que quem usa análise técnica sem nenhum tipo de gerenciamento. É isso mesmo, é justamente isso. Volta para a gente aqui, Fábio. É justamente isso, né? Está escrito em vermelho porque é desfuncional essa crença. Mas muitas pessoas entram no mercado, eles estão atraídos por setups milagrosos ou assim gurus também fantásticos e acreditam como análise técnica baseada em matemática exata, que eles têm a possibilidade de dominar o preço com uma ferramenta e saber o que o preço vai fazer no futuro, né? Isso que muitas pessoas acham. A gente sabe que isso não é possível. Ninguém sabe o que o preço vai fazer no futuro. O preço é caótico e não existe nenhuma fórmula mágica que poderia, mesmo se tivesse, o fato que ele é caótico teria resultados diferentes por causa de erros na medição e condições iniciais diferentes. Então, não tem como a gente dominar o que o preço vai fazer no futuro, mas dá para saber o que o preço está fazendo agora. E o que o André acabou de tocar no assunto mais importante, eu acho que é gerenciamento de risco, né? A gente pode ver no gráfico onde está o stop, onde está o alvo, qual é a direção, se está caindo, se está subindo, etc. E aí, a análise técnica só serve para te mostrar qual é a direção, né? Não que vai para lá mesmo, mas que naquele momento que você está entrando na operação é aquela direção. Sim. É só para isso. O gráfico não precisa ser nada muito complexo, né? Você tem um gráfico, o seu gráfico é muito limpo, né? Muito simples. E isso é importantíssimo. Bom, voltando para os slides aqui. Análise técnica, a ferramenta mais poderosa do trader? Não. Eu acho que eu sempre acho, né? O programa é bolsa na cabeça, então tem que falar. O cérebro, para mim, é a ferramenta mais poderosa do trader. Porque, a menos que a gente tenha um robô também milagroso, nós temos que executar o trade system com consistência e disciplina sempre, voltando para a gente. E isso é um grande desafio, né, André? Quantas vezes a gente tem uma tentação de adivinhar ou de sair da disciplina, de ter achismo, entrar em um trade que a gente não planejou. É difícil, assim, planejar todos os trades e executar todos os trades que a gente planejou. Muito interessante essa questão. E aí, 14 horas no curso falando sobre isso. É dificílimo porque é difícil a gente aceitar essas questões contraintuitivas.
Conta um pouco sobre a sua experiência Então, de psicologia do mercado também. A gente comete uma série de erros, né? E apesar de nunca ter tido uma experiência de muita perda, eu tive um dia que eu perdi muito dinheiro que eu já tinha lucrado. Então, de certa forma, eu devolvi parte do meu lucro. E naquele dia, isso foi em 2007, foi antes da crise de 2008, eu decidi que, olha, eu não quero voltar sem dinheiro. E para mim isso é muito simples, assim, as pessoas falam, quando eu falo isso, ficam até decepcionadas, né? Mas, cara, não é que eu nem gosto de engenharia, mas eu gosto muito mais de fazer trade, né? Então, na época, eu só fazia trade, então eu preciso fazer a coisa certa. Então, eu preciso desenvolver algumas regras que vão me ajudar a ganhar o suficiente para eu pagar as contas da minha família e tal, e viver bem. E a partir daí posso ficar tranquilo, não preciso voltar sem dinheiro, eu posso ficar fazendo trade. Eu passei a desenvolver algumas regras que foram muito importantes, como por exemplo, eu sempre fiz muito day trade. Então, o que me tirava, o que era ruim? Tinha dia que eu ganhava 5 mil, mas tinha dia que eu perdia 5 mil. Então eu falei, bom, então vou fazer o seguinte, se eu sempre ganhar 5 mil no dia bom e perder, por exemplo, 1.000 no dia ruim, porra, a conta fecha positiva. Então, toda vez que eu batia no meu limite de perda de R$1.000, eu parava de operar. Uhum. Eu não tinha meta de ganho, eu não gosto desse negócio. O dia que tá bom, porra, o dia que tá bom, vamos fazer 50 mil. Né? Eu não tenho que parar. Aí eu vou treino até no aftermarket, né? Naquela época dava pra fazer isso. mas o dia que tava ruim, eu parava com R$1.000. Sim. E aí eu falava, pô, agora 10h30. Começou o mercado às 10h30, perdi R$1.000. Vou tirar o dia de folga, botar a cabeça no lugar, porque nesse dia não é o mercado que está errado, o mercado continua certo, é você que errou, é você que estava ruim. Isso foi uma coisa muito importante. E a partir daí você vai desenvolvendo outras coisas. Hoje, por saber que o cérebro é a ferramenta mais poderosa do trader e que depois que o pregão abre, você cria muito envolvimento emocional com aquilo tudo que está acontecendo, eu desenvolvi uma planilha que está lá, inclusive nas salas da CLIA, que tem lá todos os pontos de todas as operações. Eu não incluo mais nenhuma durante o pregão, para as operações de swing trade, é claro, e eu executo aquilo que está lá, né? André, você não acha que pode mudar o stop? Não, eu só vou achar isso quando acabar o pregão, eu chegar na minha casa, estudar de novo e não tiver mais nenhum envolvimento emocional, né? Isso me ajudou muito, então eu consigo não mudar os planos durante o dia nessas operações, simplesmente porque os pontos já estão definidos antes e durante o pregão que eu tenho envolvimento emocional, eu não mexo com nada. Aí a operação day trade é diferente, né? Porque você tem que tomar decisão durante o dia. Mas mesmo assim eu não costumo mudar de direção, mudar alvo principalmente. Eu acho que o alvo é uma coisa sagrada. Se você aproxima porque você está com medo, você acaba estragando o conjunto da obra. Você nunca vai ganhar muito quando der certo. Mas eu gostei dessa colocação em relação de seus swing trades, porque você estuda, planeja quando você está fora do pregão. Fora do pregão, você não tem um preço subindo, caindo, etc. Então, realmente não tem a questão de emoção, né, de intuição. É muito bom ver que é totalmente racional, né, em relação do seu trade system, das regras que você tem, que você prega muito a relação de risco-retorno e gerenciamento de risco e capital, tamanho de posição correto, né? Sem alavancagem, sem fazer média, etc. Média assim, só para cima, né? Média para cima. Mas é uma coisa interessante para os principiantes realmente entenderem que swing trade dá para a gente um pouco mais tempo para tomar decisão. Para tomar decisão calma. Exatamente, é isso mesmo. Muito bom. Bom, vamos continuar a falar sobre as crenças aqui de análise técnica. Fábio, voltando por slides agora, né? Então, olha, sucesso nos trades é proporcional ao conhecimento da análise técnica. Está em vermelho, né? Vocês acreditam nisso? Voltando para a gente. O André, tem muitas pessoas que procuram um santo grau de indicador, de trade system, de gráfico. Quando entram no mercado e IFR não funciona para eles, eles trocam para estocástico. Quando o estocástico não funciona para eles, eles trocam para médio móvel. Quando isso não funciona, então vai procurar um banda de Bollinger. E depois um CCI, ou ADX, ou qualquer coisa. E fica estudando livros e livros e livros e livros, enciclopédias de informação. Tem
várias teorias. Tem a teoria do Elliott, tem uma teoria do Dow, tem do Gann, tem de todos os candlesticks, e tem todos os padrões clássicos de gráfico, né? Como chama o livro lá nos anos 50, Edwards and McGee, né? No final das contas, o preço só tem dois comportamentos. Então, essa questão de sucesso no trade é proporcional ao conhecimento de análise técnica, eu estou totalmente contra isso. Porque eu acho que a gente pode estudar tanto que na hora de fazer o trade, não tem como tomar decisão, né? O que você acha? Boa, eu vou te falar uma coisa que, olha que interessante, né, esse negócio de alvo. A gente fez uma venda lá na sala da Clear, na Preta, a 8,42. Eu estou olhando aqui, porque o alvo era 8,42. E se fosse a 8,44, não era para ninguém sair. Agora a Petrobras está 8,42. Agora todo mundo que entrou e está assistindo, falei que 8,42 era o número cabalístico, era 8 dividido por 2, 4 dividido por 2. Então agora está no ponto certo. Parabéns pelo trade. Vou te falar uma coisa. Eu, quando comecei, a gente não tinha rede social, não tinha nada. O único lugar que a gente podia se expressar e conversar com outros traders era lá na ADVFN, né? Hoje em dia, você tem vários canais, enfim. E eu tenho posts na ADVFN, o meu login lá era André Ribeiro, depois até procura lá, de 2007. Eu usava em 2007 a mesma análise técnica que eu uso hoje. O que mudou? Eu sempre gostei do MACD e você falou, cara, coloca outros números no MACD que vai ficar melhor. A gente fez o que a gente chamou de MACD Trade ao vivo. Só que eu ainda achava que o MACD não era legal, então eu coloquei uma linha mais longa para me ajudar melhor. Então as 3 linhas precisam estar olhando para o mesmo lado, eu me sinto mais seguro com isso, sim. Que a gente chama de difusor, mas é um MACD com mais uma linha ali. Foi a única mudança que eu fiz. O resto, a minha análise técnica é exatamente a mesma. Então, canais de Doishian, canais de não sei o que, banda de Bollinger, Ishimoku, aliás que um amigo analista usa com muito sucesso, mas eu não entendo nada disso, porque todo o meu esforço, a partir daquele momento que eu comecei a ganhar, foi para melhorar a minha cabeça, melhorar meu gerenciamento de risco, melhorar a forma como eu me comporto com o mercado aberto. E nenhum mais em mudar minha análise técnica. Então, a frase, na minha opinião, aí que você falou, realmente não procede. O sucesso nos trades não é proporcional com o conhecimento de análise técnica. Se fosse, eu estava mal. Eu sei muito pouco hoje em dia. Eu só sei daquilo que eu uso. O que eu não uso, eu nem lembro mais como funciona. Então, mas isso é o mais importante. Olha, gente, só tem 2 comportamentos preço. Tendência e consolidação. Tendência dá dinheiro e consolidação tira nosso dinheiro. Então, você precisa ter uma maneira de identificar isso. Mas tem muito ênfase em coisas erradas em análise técnica. Eu quero melhor sinal de entrada ou saída, por exemplo. Isso não existe. Eu quero um indicador que é o mais preciso de todos. Isso não existe, porque o preço é caótico. Então, é muito interessante, a gente coloca 2 linhas no gráfico, separado por um fator de 4. Às vezes, é um fator de 4, né, de 300% de diferença. Olha, precisão não existe, melhor entrada não existe, melhor saída não existe, previsão do futuro não existe. E não adianta estudar 100 indicadores diferentes e 5 teorias complexas diferentes, quando a gente sabe que a tendência de alta é topos e fundos ascendentes, a tendência de baixa é topos e fundos descendentes, e qualquer outra coisa que não seja isso é uma consolidação. Então, coloca algumas linhas no gráfico para ajudar a gente a ver, né, a tendência de cima ou para baixo e ponto final. É muito interessante como a gente procura combinações de indicadores, descarta, ou um indicador pega o outro. E, na verdade, não importa todas essas ferramentas se você conseguir distinguir entre tendência e consolidação, né? É mais importante nosso próprio comportamento, nosso comportamento consistente e disciplinado. É para fazer com aquele gráfico simples que você tem a mesma coisa do mesmo jeito sempre, né? Porque assim você tem uma referência sólida, você consegue identificar o caos do mercado, oportunidades. Mas quando você está no seu próprio caos, trocando de tempo gráfico, trocando de indicador, você não consegue identificar a coisa tão simples do mercado,
que é tendência à consolidação, né? Então, sucesso nos trades proporcional ao conhecimento de análise técnica, não se iluda. E não fica pipocando de um trade system para o outro porque não está funcionando para você. Provavelmente é o próprio trader que não está funcionando, né? Geralmente é. Geralmente é isso mesmo. Bom, uma coisa surpreendente que eu quero falar no próximo slide. Voltando para o slide, Fábio. As pessoas não sabem disso, mas eu já estudei tudo sobre análise técnica para desenvolver a FICUB, né, e voltar para o Fractal 5.3, tendência à consolidação. Quando eu comecei a estudar e aprendi tudo sobre todos os indicadores e todos os fractais do Elliott e todos os padrões do Edwards e McGee e todos os padrões de candlestick e tudo aquilo, sabe que eu comecei a entender 2/3 a 3/4 dessas ferramentas, esses indicadores, só servem ou foram desenvolvidos para a consolidação. Então, olha, voltando para mim agora, olha só, gente, se você estudar tudo que tem sobre análise técnica, você vai achar que 3/4 das ferramentas foram desenvolvidos para operar em consolidação. Ou 3/4 dos fractais definem consolidação. Ou na enciclopédia de padrões gráficos, 3/4 são de consolidação. É que consolidação, quando a gente opera, a gente perde nosso dinheiro, né? A gente tem problema de violinada, a gente tem problema de relação risco-retorno, a gente tem baixa liquidez, a gente aumenta muito a chance de perder dinheiro. E na análise técnica convencional, 3/4 que a gente aprende lá é para perder dinheiro, não é para ganhar dinheiro. Eu achei muito interessante quando acabei descobrindo isso, tudo fez sentido para mim. Por que tantas pessoas têm dificuldade aplicando análise técnica convencional? Porque ele foi feito para observar a consolidação, muito mais informação sobre justamente a condição técnica no gráfico pior que existe. Isso aí. Então, vamos estudar tendência, o que é tendência e como identificar o início da onda 3, da tendência que normalmente é onda 3, ou há um engolfo, que como o Ibovespa fez, um super engolfo muito bonito, né, dos fundos de janeiro até agora. Eu estou prevendo a possibilidade de uma super oportunidade no segundo semestre. O que você acha? Eu acho que, assim, eu sou muito chato em relação à contagem de ondas. Então eu acho que tudo isso que subiu é uma onda só. E imagino que vai ter uma correção dessa onda. E que se vier uma próxima onda, vai ser pelo menos do tamanho dessa que veio. Só que agora eu acho que a gente vai estar muito mais preparado para comprar. Naquele momento era difícil pensar em compra, né? Sim. Era ativos caindo, tendência de baixa. Eu não opero contra a tendência nunca. A não ser no day trade, na primeira hora do mercado, quando o mercado abre com gap, eu até faço isso baseado em gerenciamento de risco. Mas é a única exceção. A operação de swing trade jamais contra a tendência. Então eu não consegui aproveitar boa parte dessa alta, eu espero que tenha a possibilidade de pegar da próxima. Eu também não, porque é a mesma coisa. Eu não comprei os fundos de janeiro, a gente identificou no gráfico de 60 minutos a onda 3, mas eu não peguei, eu estou esperando também, eu não vou comprar aqui em cima, não, 52, 55 mil. Vamos esperar ele voltar para testar. O gráfico semanal merece um teste mesmo aqui. Bom, vamos ver. Deixa eu ver para o próximo slide. Indicadores devem ser precisos. Não vou falar muito sobre isso, não. Análise técnica fornece sinais precisos de compra e venda, você acha? Tem sinais precisos? Assim, o sinal para mim é preciso, mas que de compra e de venda, porque eu tenho pontos em que ali eu vou iniciar a operação, mas não são pontos que se eu iniciar ali eu vou ganhar a operação. Então, se a pergunta foi em relação ao ponto que a partir dali eu vou ganhar a operação, não tem isso, né? Eu só tenho ponto de entrar e a partir daí o mercado que resolve para onde que vai, né? Então, se tiver ligado a ganho, não tem nada preciso. Aí exatamente. Vai ter um sinal, o próprio preço vai dar para isso. Não tem garantia que vai ganhar ou perder. Aliás, a gente pensa em perder 50%, né? Perder 55% ou 60%. Dá certo, porque a relação risco-retorno normalmente a gente mantém. Mas precisão não existe.
tá? No mercado financeiro, no gráfico, precisão não existe por causa do próprio essência de preço, que é caos, né? Caótico. Vamos tentar, vamos arriscar, vamos sempre colocar um stop para perder pouco, caso não dê certo. E vamos tentar ficar com tendência caso dê certo. Voltando para os slides aqui, Fábio. Os melhores trades oferecem riscos pequenos, alvos distantes e força na direção da tendência maior. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com todo mundo. Eu espero que todo mundo eventualmente entenda que isso é que a análise técnica poderia nos dar. A possibilidade de identificar esses fatores. Voltando para a gente, Fábio. O que você tem? O que você acha? É isso aí. Você consegue identificar esses fatores. Principalmente uma coisa que você falou, muita gente usa um gráfico só, né? Eu tive excelentes professores que usavam mais de um tempo gráfico, né? O Alexander Elder, que foi... Eu me despertei para análise técnica ali no nível dele, ele usa aliás, o setup dele chama 3 telas, porque ele usa 3 tempos gráficos, e você sempre falou do tempo gráfico maior e tudo mais. Então hoje, eu só opero uma compra se o tempo gráfico maior estiver olhando para o mesmo lado. Isso aumenta em muito a possibilidade de você fazer um bom trade, um trade longo, um trade para ganhar e fazer a diferença. Uhum. Então eu concordo plenamente com isso aí. Outra coisa que tem muito a ver com o medo, eu acho que no mercado, uma coisa que eu quero tocar em relação de análise técnica, algo que eu estou totalmente contra, é que muitas pessoas gostam de utilizar indicadores muito curtos ou até padrões de candlestick, porque eles querem ver primeira indicação de qualquer mudança de direção de preço, né? Estão com medo de entrar na operação e de repente o preço começar a mudar a direção. Eles querem saber exatamente quando o preço está mudando de direção. O cara quer comprar exatamente no fundo. Ou exatamente no fundo. Ou vender exatamente no topo, né? E aí, é engraçado que eu utilizo agora, hoje em dia, o 1.300 candles, que eu entendi que se eu realmente quero identificar a possibilidade de ter uma tendência muito grande, eu preciso ter um indicador que também é muito grande. Então, eu estou olhando 1.300 candles, 610 candles, e aí tem gente olhando 3 candles, 8 candles. E para mim, isso é uma questão de só ruído. Né? Qualquer coisa menos do que 17, a gente sabe pelo Ficube, não tem como identificar a mudança de direção com menos do que 17 candles. Então, uma coisa que eu queria realmente, como é que fala? Enfatizar. Essa questão de padrão de candlesticks, que é normalmente 3 a 5 candles, né? Não consegue ver a tendência. 2, médio móvel 2, 3, 8, etc. Não consegue ver a tendência. 1.300 as pessoas acham que é muito devagar, mas quando ele pega, ele vai longe. Então, cada um tem seu próprio critério, né? Maneira de operar. Mas, gente, vamos ficar fora do ruído e vamos acreditar na tendência. É muito difícil isso. Saia do medo, não querer a cada momento sair do trade, fica com o trade, vê para onde ele vai. Bom, preço governado por Fibonacci, acho que não, é por FI, na verdade, e a gente fala sobre isso. O que mais? Preço tem que seguir as regras do Elliott? Eu não consigo, eu gosto de Elliott porque eu imagino que foi em cima dele que você buscou o conceito de onda 3, né? Que é a onda da reversão de tendência, a maior onda da reversão e tal. Mas eu paro ali, eu conto no máximo até 3, né? Porque o Elliott, se você for levar no pé da letra, você tem que contar 2.000 e tantas ondas. Além de tudo, eu sou preguiçoso e nunca fui o mais inteligente da turma, então isso dá um trabalho. Eu realmente não consigo identificar essas ondas todas e eu só gosto da 1, 2, 3. Para mim, acabou a contagem. Elliott acabou no 3, eu acho que foi ótimo. Ele fala, se ele tivesse falado até ali, seria muito melhor. Não sei se você pensa um pouco diferente. Eu sou sempre muito simplório nas coisas, né? Não, eu penso exatamente igual.
Eu acho que o Elliott foi importante que o Elliott identificou o fractal 5.3. E o fractal 5.3 é a maneira mais eficiente para representar o próprio φ, a média áurea, que manda no universo, né? Qualquer sistema vivo no universo tem esses componentes, matematicamente segue o φ. Então, o fractal 5.3 para mim é a base de todo o Phi-cube, faz muito sentido e foi o Elliott que descobriu isso e colocou isso na comunidade de análise técnica. Agora, depois ele colocou mais 20 fractais, 16 que falam sobre consolidação, ele colocou 34 regras e mais 34 exceções das regras, e eu nunca vi um gráfico escapar do Elliott no passado, porque ele tem tantas regras e tantas exceções das regras que você consegue encaixar qualquer gráfico dentro da teoria dele. Mas isso não ajuda a gente em relação operacional. Eu acho que é muito complexo. Eu acho que o preço é também outra coisa que a gente sempre fala, né? Preço não precisa, ele não é obrigado a seguir qualquer regra do Elliott, que o preço faz o que ele bem entender, né? Exato. Eu acho que o Elliott ele criou um sistema que trabalhou para identificar o comportamento de preço. Não fez um sistema e falou preço, agora você vai seguir o que eu fiz, né? Então, cuidado com o Elliott. E tem muitas outras aqui, está acabando o nosso tempo, mas é um assunto muito fascinante, a questão de crenças sobre análise técnica, porque tem muito ênfase disso na internet, nas redes sociais. Tem muitas pessoas que olham um gráfico no passado, mostram um setup muito bonito. Todos os gráficos que eu vejo no Facebook, no YouTube, etc., é de uma linda operação que a gente consegue ver perfeitamente no passado, a entrada, a saída, etc. Mas isso não ajuda a gente com o futuro, que o preço vai fazer no futuro. E isso é uma questão muito psicológica, porque a gente não está lidando com fatos, a gente está lidando com probabilidades. E as pessoas estão jogando seu dinheiro em risco e eles querem fatos, né? Eles querem exata, eles querem matemática, eles querem uma ferramenta que vai garantir que eles vão ganhar. E a gente sabe que isso não existe. Quando a gente não consegue achar isso com um indicador, vai para o outro. Quando isso não funciona, vai para o outro, vai para outros trade systems. E a análise técnica acaba sendo 80 anos de um monte de gente tentando achar o santo grau que não existe. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque o sucesso do mercado, André, ele é individual. Cada indivíduo traz seu sucesso ou seu fracasso. Isso tem muito mais a ver com gerenciamento de risco, capital e comportamento saudável, né? Muito menos no gráfico. Isso com certeza, né? E agora tem uma coisa que eu acho importante, Boa, a gente falar para quem está principalmente dando os primeiros passos, é que hoje você tem acesso a muitos analistas e gente que é do bem, né? Gente que fala a coisa certa e te ajuda, né? E cada um usa um tipo de indicador diferente, cada um usa uma forma diferente de gerenciar risco, cada um usa um modelo diferente de colocar o stop, né? É importante ter, eu acho muito legal ter hoje, a gente não teve isso, eu não tive quando eu comecei, imagino que você também não. É muito interessante ter esse tipo de auxílio, né? Mas não siga aquilo que ele está falando ao pé da letra pro resto da vida, porque essa foi a forma que ele arrumou pro perfil dele, para a forma dele arrumar dinheiro, ganhar dinheiro, né? Então o Bo, ao longo do tempo, desenvolveu algo que serve pro Bo muito bem, né? E isso pode servir como base para você desenvolver a sua estratégia. Então eu acho isso fantástico. Mas ao longo do tempo é preciso que você se desenvolva para que você pegue aquilo como base e desenvolva alguma coisa relacionada a você, ao teu perfil, a sua forma, inclusive, de gerenciar seus problemas aqui na cabeça e tudo mais, né? Então eu acho que isso é muito importante. Você ter essa ajuda hoje é muito importante, mas a partir daí não pode se acomodar e precisa você desenvolver o seu talento, desenvolver as suas habilidades e desenvolver a sua forma de operar. Assim, perfeito. Cada operador tem que assumir 100% de responsabilidade pelos seus resultados
Eu acredito nisso na minha própria vida. Eu tenho 100% de responsabilidade sobre a minha própria vida. E aí, exatamente isso, André, muito bem colocado. Todo mundo tem que ter algo que é pessoal, que eles acreditam, que eles utilizam estatisticamente no longo prazo com resultado, expectativa positiva, algo simples que dá para ser executado do mesmo jeito, sempre igual, né? Sempre igual. Sempre igual. Sempre igual. Então, muito obrigado, Obrigado. Obrigado pela participação, André. Espero que você volte Volta. várias vezes. O Bo falou que é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu já tinha chamado para o meu programa várias vezes. Mas você também já me chamou várias vezes, umas 3 ou 4 vezes. É que sempre tinha alguma coisa, uma reunião, um compromisso e tal. Hoje eu já tinha separado. Falei, semana que vem deixa comigo que eu não marco nada. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Espero que seja só a primeira de muitas. Vai ser muitas. Espero, né? Porque eu realmente acredito que esse assunto merece muito, muito mais foco, muito mais ensinamento e esforço do lado de nosso público aqui. Bom, gente, mais um episódio. Muito obrigado pela sua participação. Grande abraço para vocês e a semana que vem a gente está de volta aqui, quarta-feira à tarde. Até mais, gente. Um abraço, pessoal.